Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre gancho. Eu já sei que é um problema que muita gente tem, não consegue resolver na hora de fazer as calças, as medidas, e dá uma complicação, acontece de tudo e as pessoas não conseguem acertar na hora de fazer calça, ou short ou bermuda, e o gancho sempre dá problema. Isso explicar detalhadamente, mas saiba, é como eu já falei e eu vou repetir, para que você consiga ter uma modelagem perfeita, você precisa tirar as suas medidas corretamente. Esse é o primeiro passo. E daí, se você não sabe tirar as suas medidas, eu estou com uma série, e esse vídeo está dentro dessa série das medidas passo a passo, bem detalhada, muita coisa importante. Então, se você ainda não assistiu, você corre lá para ver. A primeira medida que você tem que saber tirar é a medida da sua cintura. A medida padrão da cintura. A gente já fez um outro vídeo explicando, mostrando que existem mais de uma cintura, de duas, de três, não é mesmo? Se você não viu, corre lá. Então, a cintura padrão. A cintura padrão, ela fica 1 a 2 dedinhos acima do seu umbigo, ok? Então, você tem que ter a cintura exata. Aí você vai me perguntar, quando você tem uma cliente que está muito cheinha, muito obesa e você não consegue, não sabe como tirar porque de repente essa parte não é a parte mais fina dela, o que que faz? A mesma coisa, você vai procurar o umbigo dela e vai colocar um dedinho ou 2 dedinhos. Se em último caso você achar que não dá, que ainda não foi, pede para ela colocar de repente uma calça, uma saia, que é a que ela ache que é melhor, na altura da cintura dela, tá? Porque por incrível que pareça, é a maioria, mas existem alguns biotipos que terminam sendo um pouco diferentes. Então, em casos assim, às vezes é necessário que você peça para o cliente colocar a peça da calça, da bermuda, do short ou da saia que mais fica perfeita, que tem um caimento melhor, para que você possa dali saber aonde está a cintura dela, ok? Isso em último caso. Na maioria das vezes, 90% das vezes, você consegue estar tirando perfeitamente a cintura, independente de ser magrinho ou gordinho ou não, ok? Depois que você tirou essa medida da cintura, você precisa tirar essa medida que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. É o entre pernas, tá? Do gancho. Então vamos lá, você precisa ter uma fita métrica, uma fitinha, um laço, um elástico, seja o que for, amarrado na sua cintura, para que você não perca a altura dela, tá bom? Isso é a primeira coisa. Depois você vai lá, ó, você vai colocar, ó, frente e costas aqui. Por que que você precisa disso aqui? Eu vou falar agora logo para depois eu também não estar esquecendo. Você precisa dessa medida do entre pernas porque quando você tiver terminado de fazer a sua modelagem, a frente e a costas, você precisa encaixar o molde frente e costas um com o outro. O gancho vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso. E aí você vai colocar a fita métrica em pé, que é para você ver se realmente essa curvatura toda está tendo a mesma medida que você tirou aqui. Se não tiver dando a mesma medida, tem alguma coisa errada. A outra medida que você precisa agora é exatamente essa assim, ó. Sentada em uma cadeira, com a sua cintura marcada, você vai pegar a sua fita métrica, ó, e vai tirar a altura do seu gancho, ok? Até o finalzinho, ó, aqui pela lateral, ó, até onde você estiver. Pega uma cadeira retinha, tá, gente? Certinha, ó. Fica com a posição ereta das suas costas, da sua coluna, que tudo faz diferença, tá? Ó, e aí você tira essa altura até aqui embaixo. Então, nós falamos do entre pernas do gancho, falamos da altura do gancho. E agora a gente vai estar falando do comprimento do gancho. O comprimento do gancho vai ser um cálculo que vai ser feito para você conseguir tirar e saber qual é o comprimento do gancho da frente e qual é o comprimento do gancho das costas. Ok? Essa quantidade, existem várias formas de fazer. Eu vou tentar passar para vocês uma padrão, uma básica, que para mim, no meu biotipo, não tem problema, não dá erro, ok?
e que dá super certo. Quando a gente está falando de gancho, quando a gente está falando de modelagem, quando a gente está falando de fazer uma roupa sob medida, uma roupa para você, você tem que ter em mente de que cada corpo é de uma forma e cada roupa é de uma forma. Então, como eu já falei num outro vídeo sobre cava e tudo, nós temos uma cava X, ok? Por exemplo, se eu pegar justo aqui, a minha cava, ela não vai mudar, ela vai ser sempre essa daqui, ó. Vamos lá, ó. Ela tá dando aqui justinha 39, vai ser sempre isso, né? Se não engordar, se não emagrecer, vai ser sempre isso. Quando que ela vai mudar? Dependendo da roupa que você vai utilizar. Se você for colocar uma roupa bem justinha, como essa aqui, eu posso estar fazendo com essa medida. Posso colocar 1 centímetro a mais. Se você estiver fazendo uma camisa social, a sua cava não pode ser esse tamanho. Se você estiver fazendo um blazer, também não pode ser esse tamanho. Então, a altura da sua cava vai estar alterando. Então, é como gancho. E como a cintura. Nós marcamos e colocamos a cintura para ser feita calça, ou short, ou saia. É a cintura padrão. Se você resolver, eu não gosto de cintura alta, eu não gosto da altura que fica aqui no umbigo, eu gosto da minha calça ou da minha saia mais baixa. Ok, mas quando você for fazer a modelagem, você precisa traçar a linha padrão da sua cintura. Dali é que você depois vai fazer o rebaixamento para a altura da cintura que você quer. Se você quer uma cintura média, se você quer uma cintura baixa, enfim. E aí você vai determinar qual é o valor que você gosta, ok? Agora, o comprimento do gancho é um cálculo. Para o gancho da frente, você precisa pegar 1/4 da medida do seu quadril, dividido por 4, menos 2 centímetros. Isso é para o gancho da frente. 1/4. O que é 1/4? Eu já expliquei num outro vídeo, vou estar falando novamente aqui para vocês, só para relembrar. E para quem é iniciante não sabe, já fica sabendo. 1/4 é o seguinte, a gente tem a nossa circunferência todinha. Quando a gente vai colocar essas medidas no papel, para o plano, a gente precisa dividir esse molde. Então, a gente divide o nosso corpo em 4 partes, ou seja, aqui a gente tem a frente, aqui a gente tem as costas. A gente divide a frente aqui, ó, dividiu no meio, você tem uma parte, ou seja, 1/4 parte, uma parte de 4 partes do nosso corpo. Então, essa é 1/4. Por isso, essa expressão na modelagem que a gente fala de 1/4 da medida, né, da cintura, ou do quadril, ou da largura, enfim. Então, para você tirar o gancho da frente, você precisa de 1/4 da largura do seu quadril, tá? Dividido por 4 menos 2. Aí você vai me dizer, e se a pessoa tiver um culote aqui muito grande, o que você faz? Pois é, você na verdade vai estar utilizando o quadril aqui e você vai estar utilizando essa parte do culote dela. Porque essa parte do culote dela, gente, o culote ele fica abaixo do quadril, tá meninas? Ó, o quadril ele tá aqui, ó, nessa parte mais alta do bumbum, tá vendo? Aqui é a marcação do nosso quadril. O culote ele tá aqui, ó, ele tá mais embaixo, então ele faz aquele ovo aqui do lado. E isso faz toda a diferença aqui, ó. Exatamente na linha do gancho, porque o quadril tá um pouquinho acima e o culote geralmente ele fica aqui, ó, ele pega essa linha do gancho, então faz toda a diferença. Então você vai precisar estar utilizando essa largura que existe aqui, a maior largura que ela tiver aqui é a maneira que você precisa utilizar para o gancho, ok? E gente, uma coisa que eu quero falar para vocês e lembrar agora, senão depois eu esqueço, é o seguinte, muitas vezes a pessoa tem a calça e a calça faz aquela calça social, né? Enfim, qualquer formato e a calça fica repuxando aqui, ó. E ela repuxa tanto que isso aqui vem tudo pra cá, ó. Vocês já viram isso? A calça vem toda pra cá e fica aquilo repuxando aqui. Tem que observar uma coisa também. Esse gancho pode estar pequeno, por isso que eu falei, observa as medidas. Segunda questão, sabe o que pode estar acontecendo? Às vezes a coxa desse cliente é muito maior. Se você tirar aqui, ó, às vezes a coxa do cliente está maior do que a medida do quadril. Então a coxa já está apertada na calça. E o que vai acontecer? Ela vai repuxar aquela calça para cá, porque aí fica com aquela calça justa e a calça repuxada. Aí a calça entorta lá, entorta aqui e entorta no gancho. Então, o que acontece? Você primeiro, quando o cliente tem essa coxa muito mais larga, aqui embaixo, coxa mesmo, ó,
que está super larga e está repuxando, você precisa colocar esse gancho com comprimento maior, tá? E ao mesmo tempo você precisa também deixar essa calça um pouco mais larga nessa área que você perceber que está acontecendo esse defeito. Por isso que eu tô falando que é importante você ter esse conhecimento geral da modelagem, da costura, de tudo, assistir, tá sempre atento às dicas de tudo para você conseguir saber o que fazer em cada momento que você tiver um problema para você resolver para o seu cliente. Agora a gente vai estar falando sobre o gancho das costas. O gancho das costas você vai precisar, para tirar o comprimento dele, fazer o cálculo de 1/4 da medida do seu quadril, dividido por 2, menos 2. Então, depois que você tiver essas medidas, você vai estar utilizando essas medidas para você fazer um short ou para você fazer uma calça. É claro que dentro das medidas da calça, depois a gente vai estar falando só sobre calça, hoje a gente está falando sobre gancho, ok? Que eu quero ser mais específica nisso. Isso aqui eu não sei se tem, essa régua de gancho, ela é bem antiga, isso aqui era da minha avó, mas se você tiver ou se você encontrar, você pode comprar. Essa régua de gancho é justamente para isso aqui, ó, tá vendo? Quando você coloca para fazer a marcação no molde, ela consegue marcar exatamente o nosso gancho, tá? Tanto de frente como o gancho das costas. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: quando a gente está fazendo molde, tanto de calça ou molde de bermuda, você precisa ter essas duas marcações aqui, ó, tá? Ó, essa marcação daqui e essa daqui que é a curva. Depois eu vou pegar um molde para mostrar, porque de repente a visualização pode ser melhor. Mas eu vou explicar aqui, depois eu explico no molde. Você colocou aqui e fez a medida do seu gancho. Essa curvatura daqui, ó, isso aqui você precisa estar atento. Muitas vezes o gancho, os problemas no gancho ocorrem, primeiro, por conta de medidas erradas, ou cálculo errado. Não sabe fazer o cálculo e aí erra. Então, segundo lugar, por conta dessa curvatura daqui. Essa curvatura, eu quero dizer uma coisa para vocês, ela varia e ela muda de acordo com cada pessoa, porque cada bumbum é de uma forma. Tem uns que são mais levantados, outros mais caídos, outros mais chapados, outros mais empinados, enfim. E isso aqui faz toda a diferença. Conforme você vai reduzindo ou aumentando essa curvatura, vai ajudando para quem tem muito ou para quem tem pouco no bumbum. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó, lembra aquela parte que eu falei da entrepernas? Eu peguei o molde para mostrar, tá vendo? Ó? Exatamente isso, você vai colocar um com o outro. Essa circunferência daqui tem que estar dando a mesma, entendeu? Daquele entrepernas que você mediu. Vou pegar o gancho frente aqui, ó. O que acontece muito? Às vezes a pessoa tem essa curvatura daqui, ó, que entra muito. Às vezes é muito cavado, tem uma curvatura para dentro muito forte. E aí você precisa criar algumas pences nessa área daqui. Então não é defeito do molde, ok? É de acordo com o corpo de cada cliente. Isso que vocês têm que entender. Depois eu vou estar fazendo um vídeo só explicando essa coisa da calça e a gente vai entender isso. Aqui tá o gancho, ó, o meu gancho. Aqui tá curtinho, tá vendo? Ele tá certinho. A mesma coisa a cintura. Se eu tiver que descer, eu vou descer aqui. Agora, quando a gente faz essa calça aqui, o que acontece? Aqui, geralmente, na frente, o padrão entra 1 centímetro, lembra? Quem lembra dessa coisa da modelagem, se você não lembra, corre lá, pega a sua apostila, como foi que você aprendeu e anota aí. Então, entra 1 centímetro, só que varia, isso vai de acordo com cada pessoa. Eu costumo entrar, às vezes, até 2 centímetros, porque para mim fica bem melhor, o caimento é melhor. Então, você entra 1 centímetro aqui e desce 1 centímetro. Não é isso? Daqui você vai fazer aqui, ó, o gancho e a pontinha. O que acontece? Quando você fizer, você vai ver se ele tá muito folgado aqui. Se ele tiver folgado demais nessa área daqui, você vem, ó, e entra aqui uma coisa de meio centímetro, qualquer coisa 1 centímetro no máximo. Isso daqui, gente, faz uma diferença total e muda totalmente o caimento de uma roupa. Isso tanto na frente como na parte das costas. É claro que o gancho das costas vai ser sempre maior do que o gancho da frente, né? Então, isso daqui, ó, é que essa curvatura daqui é que vai fazer o seu gancho.
se ele vai estar bom ou não. Então, quando você fizer, você pega aqui, né? A gente coloca aquela régua, geralmente coloca aquela régua aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, pra você marcar aqui, né? Ó, o gancho. Quando você estiver colocando essa régua, você observa. Você faz ali. E aí, você qualquer coisa, você já deixa marcado no seu molde um pouquinho a mais ou a menos. Então, antes de você pegar e correr para cortar no tecido, gente, corta primeiro num TNT. Compra um TNT com aquela gramatura, que é um pouquinho mais firme. O TNT é super barato e ele vale muito a pena, porque você consegue ver literalmente os resultados já no TNT. Se a sua roupa já está perfeitinha, direitinha no TNT, pode ter certeza que quando você cortar no tecido, essa roupa vai ter um caimento excelente. Mas se essa roupa já não estiver bacana ali, não tá legal, você vai ter que mexer no molde. Sabe qual é a vantagem do TNT? Que você passa isso aqui pro TNT e você depois mexe no TNT, você costura o TNT, você pode cortar o TNT e você pode depois cortar no tecido com a base do TNT, ou seja, o TNT ele vira o seu molde. Então, para que você consiga ter uma modelagem perfeita, encaixe, você precisa ter a modelagem, as medidas certas e passadas, os cálculos corretos, porque senão você tá sempre tendo problema. Gancho, gente, é a coisa mais fácil que tem. Ó, aqui já tá um molde, você teve aqui a linha da cintura que eu falei, a linha do quadril, tá? Que você precisa tirar, né? Ó, a linha do quadril aqui e a linha do nosso gancho. Tá vendo? A linha do gancho é aquela linha de altura do gancho que a gente tira quando tá sentado. Então é essa linha daqui, ó. E aí, esse pedaço daqui pra cá, ele é o quê? É o comprimento do gancho, é aquele cálculo que a gente fez, que o das costas é 1/4 da medida do quadril, dividido por 2 menos 2. Esse é o cálculo do gancho das costas. Ok? Então, você fazendo dessa forma, não tem erro. E como eu falei, se você sentiu que na frente ou que nas costas o gancho, tá um pouco, se tá muito fofo, você vem, reduz aqui, você entra aqui um pouquinho, né? Se tá muito apertado, você sabe que você precisa colocar um pouquinho mais de papel aqui, ó. Viu que tá pegando ali embaixo, tá entrando muito, você vai lá e aumenta um pouquinho. Então, não tenha pressa, gente, para estar fazendo a sua modelagem, tá? O importante é que você consiga fazer a modelagem perfeitamente, para que você consiga atender bem o seu cliente e ter um caimento perfeito. É melhor o cliente conseguir experimentar uma peça no TNT, mas que fique perfeita depois, do que você fazer milhões de provas e daqui a pouco estragar o tecido e não dar certo. O segredo de uma boa modelagem é exatamente esses passos que eu passei para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu já falei, deixa nos comentários. A cada momento, a cada vídeo, quem trabalha com reforma, quem trabalha com customização, quem trabalha com toda essa parte da costura, gente, envolve você ter o conhecimento em todas aquelas áreas, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não trabalho com isso, eu vou fazer um ajuste em casa. E aí você vai lá e faz uma besteira, né? Teve gente que já me passou que às vezes vai lá, corta e quando viu cortou de mais, cortou de menos. Então, para você não ter esse problema, se você gosta de trabalhar nessa área da costura que envolve tudo isso, você precisa estar atenta a cada detalhe de costura para que você saiba fazer, porque a reforma, se você não souber costurar, não adianta você só reformar, porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu quero só um ajuste aqui. Tudo bem, realmente, você não precisa fazer uma modelagem para vir fazer um ajuste assim, mas você precisa entender. Se você não conseguir entender, você não vai saber que quando você apertar aqui, vai dar diferença no busto, vai dar diferença na cava, vai dar diferença em outros pontos. Então, por isso que é importante você, que gosta de costura, começar a entender como um todo, ou seja, você gosta de ajuste? Então você precisa entender sobre modelagem, você precisa entender esse campo. Você gosta de zíper? Então vá procurar saber todas as informações. Eu só coloco o zíper sobre o zíper. Tudo que tiver de zíper, você vai saber que o zíper invisível funciona de uma forma, aquele zíper que é de jaqueta de outra forma, aquele outro zíper que é exposto também é diferente, o zíper que você coloca numa almofada, enfim, se você quer só uma coisa determinada, ótimo, mas se você precisa ter conhecimento sobre aquilo ali, porque senão realmente depois, o que acontece? No meio, às vezes a pessoa está no meio daquela peça, aí a pessoa passa uma pergunta para mim, o que eu faço?
Não adianta, você tem que estar sabendo exatamente aquilo. Então, para isso, as pessoas precisam se preparar, ter conhecimento. E o conhecimento a gente busca a cada dia. Não adianta só, eu tenho dúvida só no gancho. Tá bom, se for só no gancho, ótimo, maravilha. Você vai assistir um vídeo só de gancho e você vai tirar sua dúvida, perfeito. Mas se não for, como geralmente a costura termina envolvendo tudo, então a gente precisa estar atento em todos os detalhes. Muito obrigada para você que assistiu mais um vídeo nosso. Até a próxima. Qualquer dúvida, como eu falei, deixa nos comentários. Fica com Deus. Um beijo.